Salve, salve você aí, de volta ao nosso curso de álgebra linear. Agora trazendo uma questão relacionada a espaço vetorial, beleza? São três os itens relacionados a essa questão, item 1, item 2 e item 3, em algarismo romano, certo? Vou pegar um trecho aqui do livro do professor Anton e Hollis, de álgebra linear e aplicações, para trazer para você algumas informações a respeito de espaço vetorial. Então veja bem, definição de espaço vetorial, seja V maiúsculo, né? Esse V é para lembrar vetor mesmo, ou vetorial, um conjunto, imagine você um conjunto não vazio, ou seja, tem pelo menos um elemento, cujos elementos no qual estejam definidos duas operações, né? Lembrando que esses elementos não precisam ser só vetores, não, muito pelo contrário. O conceito aí de espaço vetorial é um conceito muito amplo, que envolve várias áreas relacionadas à matemática. Não é só vetor, não. Matriz, polinômios e por aí vai, né? O que não faltam são exemplos relacionados ao que seriam os elementos desse espaço vetorial, beleza? Por adição, por isso que está em verde aqui, que é importante, então vamos falar de adição e multiplicação por escalar. Por adição entendemos uma regra que associa a cada par de objetos U e V. Esse U e esse V estão em negritos. Eles pertencem a um conjunto V maiúsculo, né? Que é o conjunto aí, de objetos, que, novamente eu ressalto, não precisam ser necessariamente vetores. Muito pelo contrário, é uma construção muito mais ampla, abstrata e muitíssimo mais ampla, e envolve várias áreas relacionadas aí da matemática, tá bom? O objeto U mais V, que seria a soma desse vetor U com esse vetor V, né? Denominado soma é dado por U mais V, né? De U com V. Então, isso aqui são as preliminares, né? Do que seria a adição e agora o que seria a multiplicação por escalar. Multiplicação por escalar, entendemos uma regra que associa a cada escalar A é o nosso escalar, e cada objeto U em V, que são os nossos elementos ou objetos do nosso espaço vetorial, um objeto A multiplicado por U, ou AU, né? Lembrando que esse U está em negrito porque é um vetor, denominado múltiplo escalar de U por A. Então, o que você tem que ter em mente é o seguinte: quando nós estudamos espaços vetoriais, estão presentes aí duas operações, operação de adição e operação de multiplicação por escalar. Beleza? É isso. Se os axiomas seguintes forem satisfeitos por todos os objetos U, V e W, agora aparece um W porque vai ser necessário aqui nas operações que você vai ver logo em seguida, e quaisquer escalares A e B, então aparece um outro escalar justamente porque as propriedades abaixo vão solicitar isso aí de nós, né? A presença de dois escalares, escalar A e escalar B. Diremos que V é um espaço vetorial e que os objetos de B são vetores. Lembrando que vetores não é só aquela ideia de vetores que você está acostumado a ver, não, beleza? É muito mais amplo que isso. Legal, as 5, digamos, operações, ou os 5 axiomas relacionados à soma são esses que você vê aí, certo? O número 1 é como se fosse uma introdução, né? Só para reforçar o que nós vimos ali em cima. Olha, se eu tenho dois vetores e eles são objetos ou eles pertencem ao conjunto V, né, que é o espaço amostral, espaço vetorial. Quando eu falar espaço amostral, vocês entendam espaço vetorial, certo? A confusão aí que eu faço entre estatística e álgebra linear, comum, pelo menos para mim é muito comum fazer essa confusão, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. O espaço vetorial é o Vzão, né? É um conjunto cujos elementos podem ser vetores, podem ser matrizes, podem ser polinômios, ok? Podem ser números complexos. Existe toda uma abstração envolvida nesse contexto aí. Se U e V são objetos em V, então U mais V é um objeto também pertencente a V. Isso aí é como se fosse uma introdução. Os 4 axiomas especificamente, desde que eu pegue dois elementos do conjunto V e some, né, ou faça adição entre eles, melhor dizendo, e no caso eu vou ter que obter um objeto que também pertence a V, né? Peguei dois caras em V, U e V, somei, o que resulta dessa soma, dessa adição, melhor dizendo, é
é um objeto também pertencente a V. Então, o item 1 é como se fosse uma introdução. O item 2, 3, 4, faltou 5 aqui. Aí sim, aí estão aqui previstas ou presentes propriedades relacionadas à adição. Comutação, ou propriedade comutativa é a 2, associativa é a 3, existência do vetor nulo ou do elemento neutro, né? Se a gente for expandir essa ideia, né? Presença do vetor nulo, de tal maneira que se eu pegar um objeto, olha lá, se eu pegar um objeto U e somar com esse vetor nulo, é a mesma coisa de eu pegar esse vetor nulo e somar com U, né? Esse aí não é zero, viu, pessoal? Esse zero está em negrito aí para informar que isso aí é um vetor cujos únicos elementos ou todas as coordenadas são exatamente iguais a zero. No caso, por exemplo, da soma de matrizes, o vetor nulo seria um vetor cujos os elementos são todos iguais a zero, ok? Vou te dar um exemplo aí fora da casinha para você dar uma pensada nessa situação, mas o fato é esse. Então eu peguei vetor nulo, somei com um vetor U pertencente ao meu espaço vetorial. É a mesma coisa de pegar esse vetor, somar com o vetor nulo, e o resultado tem que ser o próprio vetor original que pertence, no caso, ao meu conjunto V. Legal? Então essa é a ideia da existência do elemento neutro. Nesse caso seria vetor zero. Eu estou falando de espaço vetorial, então entende-se que os elementos são vetores. Mas repito, vetor não é só aquele vetor que você está acostumado a ver em geometria analítica, não. Tá? É muito mais amplo que isso. Muito mais que você imagina. Beleza. O item 5 é a ideia de que existe um negativo, né? Ou um oposto. Um oposto entre aspas aí, né? Se eu pegar um vetor U qualquer e somar com o oposto dele, ou o negativo dele, a soma tem que dar o vetor zero ou o vetor nulo. Beleza? Essa é a ideia, tá? Da existência desse negativo. Legal, se todas essas 4 propriedades forem satisfeitas no que se refere à adição, por enquanto eu tenho em mãos um espaço vetorial. Perceba, a sexta menção aqui é só para deixar claro aquilo que já está no texto da definição. É como se fosse uma introdução também. Em que aspecto? Se A for um escalar e eu multiplicar esse A, que é um escalar, um número, beleza? Multiplicar por um elemento que pertence ao conjunto V, que é o nosso conjunto espaço vetorial, esse produto, A vezes U, é um objeto que também tem que pertencer ao meu espaço vetorial, o meu espaço vetorial V, beleza? Valem esses quatro axiomas que aqui estão, tá? Escalar multiplicado pela soma de dois vetores, pela adição, melhor dizendo, de dois vetores, vai ser o escalar, né? Todo item 7 aqui, vai ser o escalar multiplicado por cada um desses vetores. Item 8, se eu tiver a soma de dois escalares multiplicado por um vetor, o que resulta é isso que você está vendo aí. O primeiro que no caso é A, o primeiro escalar, multiplicado pelo vetor U, mais o segundo escalar multiplicado pelo vetor V. O 9, se eu pegar um escalar multiplicado por um escalar vezes U, ou multiplicado por U, eu posso separar como sendo um produto os dois escalares multiplicados então por esse vetor. O item 10 é a existência do elemento neutro da multiplicação. De cima seria o elemento neutro da soma, ou o vetor nulo, né? Embaixo é o elemento neutro. Vou te dar um exemplo. Se você pegar qualquer matriz, desde que ela seja quadrada, pega uma matriz 2 por 2 qualquer, com elementos distintos, sei lá, 2, menos 3, 4 e 5, multiplique isso aí pela matriz identidade. Sabe o que você vai ter? O mesmo vetor. Porque a matriz identidade é o elemento neutro da multiplicação da operação de matrizes. Pensa nisso que eu te falei, beleza? Depois dessa revisão, vamos voltar lá no exercício. 3 itens, vamos analisar o primeiro. O conjunto de todos os polinômios de primeiro grau, certo? É aquele que tem um termo independente e um termo que acompanha x. Aqui o meu termo independente do meu primeiro polinômio, A0. Olha o meu termo independente do meu segundo polinômio, B0. Olha o meu termo que acompanha x no primeiro, olha o meu termo que acompanha x no segundo, ou que tem x no segundo. Quero somar esses dois polinômios, o que eu faço?
Eu tenho que somar termo independente com termo independente, então A0 mais B0, fechou. Isso aqui está expresso nesse pedaço que você está vendo aqui, ó. A0 mais B0, B0 é a soma dos nossos termos independentes. E eu tenho que pegar o termo que tem x de um desses polinômios e somar com o termo que tem x do outro polinômio. Isso vai me resultar, ó, x em evidência, ok? Soma de A1 mais B1. A1 relaciona-se a esse primeiro polinômio, que aqui está, e o B1 relaciona-se a esse segundo polinômio que aqui está. Então até aqui está tudo correto. Essa é a forma correta de somar polinômios de grau 1 ou do primeiro grau. Agora o problema está aqui, ó, na hora que eu pegar um escalar qualquer, um k, é um número, né? O exercício não falou isso, mas está claro. Se eu pegar esse escalar e multiplicar por um polinômio de grau 1, polinômio de grau 1 é só esse pedaço aqui, e o escalar é esse k que você está vendo. O resultado vai ser 2k que multiplica o termo independente mais 2k que multiplica o termo que acompanha x? Não, fura, né? Fura qual propriedade? Já fura essa propriedade aqui, ó. A propriedade de número 7. O que a propriedade de número 7 diz? Que se eu pegar um A qualquer e multiplicar por um vetor, o resultado vai ser esse A multiplicado pelo vetor. Ok? Aqui no caso tem soma de vetores, né? Aliás, vamos até fazer melhor. Melhor o item 6 aqui para avaliar. Porque no item 7 tem dois vetores. Aqui tem um vetor só. Se eu pegar um escalar A e multiplicar por um vetor U, o resultado é A vezes U. Né? O que é o nosso vetor aqui nessa situação? E é isso que eu quero que você entenda. O nosso vetor aqui nessa situação é um polinômio. Esse aqui é o nosso U. E eu peguei um escalar e multipliquei por esse U. O que tem que dar como resultado? K vezes A0, esquece esse 2 que aí está, e K vezes A1, x1, esquece esse 2 que aí está. Aqui está o problema, ok? Então esse item 1 aqui não é uma afirmação correta, beleza? E nós estamos à procura das afirmações que trazem, olha lá, espaços vetoriais. Então a primeira estava indo tudo muito bem no que se refere à adição. Quando chegou nessa ideia da multiplicação por escalar, furou um dos axiomas, que é o axioma 6. Beleza? Introdução 6 ou axioma 6, cada um chama de uma maneira diferente aí. Legal. O conjunto de todos os pares ordenados x, y pertencente ao R2, até aí beleza, com x maior ou igual a zero, ou seja, eu só posso ter elementos maiores, no mínimo iguais a zero, no que se refere à primeira coordenada desse par ordenado, beleza? E aí perceba, par ordenado também é um elemento do espaço amostral. Você entende a dimensão do que nós estamos falando? Eu estou falando um negócio muito geral, beleza? Com o x maior que zero, as operações usuais de adição vetorial e multiplicação por escalar vão dar certo? Não, não vão dar certo. Adição até beleza. Aliás, adição não, né? Porque você não pode tomar, por exemplo, quando você pegar olha lá, um par ordenado qualquer, xy, né? Vamos lá, xy. Você vai fazer a soma disso aí com o oposto desse cara, desse par ordenado. Olha lá, na hora que você for fazer a soma com o oposto, vai dar menos aí, menos aqui. Para dar você já percebeu, algumas pessoas já estão olhando aí e falou, pô, já percebi que está de errado. Na hora que você for procurar o oposto desse cara, que é menos x menos y, para encontrar o vetor nulo, isso é um dos passos. Qual passo? Vamos ver onde que está isso aqui. Está aqui, ó, item 5, ou axioma 5. Na hora que você for procurar o negativo desse par ordenado, você está procurando um cara, olha, eu vou marcar aqui para você, ó, na hora que você for procurar o negativo, você está procurando menos x menos y. Só que detalhe, x tem que ser maior que zero, ou no mínimo igual a zero, não pode ser negativo. Então já furou. Então quer dizer, você não pode ter o oposto ou o negativo desse par ordenado que foi dado, por quê? Porque existe uma restrição. Seu x tem que ser no mínimo igual a zero. E aqui perceba, ó, você está pegando um x menor que zero, ou seja, isso não está permitido, ou isso não é permitido
conforme essa restrição. Então, nesse caso, essa situação do item 2 representa uma situação onde eu não tenho uma operação usual relacionada a espaço vetorial, porque fura um dos axiomas, que é o axioma 5. Já vão furar outros, né? Mas eu já estou te mostrando um deles, ok? Que vai furar e não vai nos fazer... não vai constituir, no caso, um espaço vetorial. Tá? Se eu falar espaço amostral, é espaço vetorial, hein, pessoal? Beleza, o item 3. O item 3 aparece aqui duas operações de soma, dois elementos, ou dois vetores, né, x e vetor y. Na hora que eu somar os dois, dá uma multiplicação. Na hora que eu pegar um escalar e multiplicar por x, dá x elevado a k. Detalhe, você pode até inclusive se exercitar, né? Nós estamos aqui com mais de 15 minutos de aula, mas você pode se exercitar. Você pode pegar essa situação que você está vendo aqui, ó, relacionada à soma, desculpa, adição, e verificar que todas as 5 primeiras propriedades vão ser respeitadas, ok? E depois você pode pegar a multiplicação de x por um escalar qualquer, dando x elevado a k, você pode verificar que você vai, no caso, respeitar sem maiores problemas todas as 5 propriedades ou axiomas que você vê abaixo, tá bom? Então, para essa questão em específico, item 2 é a pergunta número 2, o item correto é esse aqui. Somente o terceiro item corresponde, no caso, a um espaço vetorial de fato, beleza? Porque respeita todos os axiomas relacionados à definição de espaço vetorial. Beleza, pessoal? É isso. Muito obrigado a você. Espero te encontrar na nossa próxima aula. Valeu!